Bom dia a todos. Bom dia. Agradeço a presença de todos aqui na nossa reunião, né, nesse momento de travessia que eu costumo chamar, né, que o Covid impôs na nossa vida. Eu queria, só para a gente começar um check-in aqui, em que as pessoas só falassem um pouco, né, como que estão chegando em uma palavra, assim, para a gente poder aproximarmos um pouquinho cada um de nós aqui. Se quiser começar, Marcos, uma palavrinha, como que você está chegando, um check-in aí para a gente chegar na nossa reunião. Muito bem, bom dia a todos e todas. Muito boa a sua iniciativa, Janaína, dessa reunião. Acho que num momento extremamente importante, porque nós falamos muito de saúde, falamos muito de economia, mas mais do que nunca é fundamental a inovação. Inovação em todos os sentidos, né? Então, esse conselho tem uma importância muito grande nesse momento que nós estamos vivendo, no pós-Covid. Então, a iniciativa é excelente e tenho certeza que esse conselho pode colaborar muito com a Semino, com os associados. Obrigada, Marcos. Kleber, quer aproveitar a palavra? Eu queria apoiar e acrescentar o que o Marcos disse. Nós temos visto hoje, principalmente nessa área médica e na área de prevenção, realmente muitas soluções inovadoras, né? E muita procura, principalmente das vacinas. Então, eu acho que realmente a inovação ela está se verificando, inclusive, no novo normal que nós vamos ver por aí, com muita inovação. E bom dia a todos aí. Obrigada. Doutor Epifânio. Olá, bom dia a todos. Na mesma linha, eu acho que inovação, né? Nós estamos precisando exatamente desse momento. Nos momentos fora de crise, a inovação é fundamental, né? Nós trabalhamos com isso. A cada dia que passa, nós estamos fazendo coisas de maneira diferente. Nem sempre, às vezes, melhores, mas diferentes. E, nesse momento, então, acho que a inovação é fundamental, né? Buscar novos caminhos, pelo que se afigura aí, os tempos serão diferentes, né? Vamos trabalhar de maneira diversa. Nesse setor de tecnologia, a gente está vendo aí o progresso e absorção pelas pessoas das possibilidades de fazer reuniões à distância. Então, isso abre um amplo leque. E inovação, para mim, é desequilíbrio criativo. Então, quando a gente não faz o desequilíbrio por conta própria, nós estamos agora tendo que ser obrigados a ter esse desequilíbrio, né, forçado. De qualquer maneira, o que o Marcos falou no início aí, realmente é um momento muito oportuno para a inovação e não podemos ficar só concentrados nas questões do coronavírus para que nós não sejamos gerenciados pela crise, né? Vamos buscar novos caminhos para assumir o controle dessa crise. Parabéns. Obrigada, Epifânio. Fernando? Bom dia. Eu acho que a gente está um dos momentos adversos, mas acho que nesses momentos adversos que a gente consegue criar oportunidades que fomentem isso. Eu acho que inovação é isso, né? Aproveitar esses momentos adversos para mostrar de um todo. Acho que, principalmente esse grupo, eu acho que é um dos grupos que tem mais coesão, principalmente até mesmo nas publicações, que acho que são de tamanha riqueza, que faz uma diferença enorme. Além de ter essa diferença enorme, eu acho que, pegando o que o Epifânio e o Marcos falou, aproveitar esse momento não só para o Covid, mas a gente pensar na retomada, né? Acho que como que a inovação pode realmente trabalhar na retomada. Eu acho que a gente está num bom momento e bem oportuno para isso. Obrigado, Fernando. Túlio? Bom dia a todos. Prazer estar aqui com vocês. E na última reunião, infelizmente, não tive como participar. Bem, eu estou apreensivo, né, em relação ao momento. Eu acho muito interessante, porque, como todos já disseram, mesmo para mim no direito, existe uma série de possibilidades. Tá? A gente está aprendendo muito nesse momento da vida, tá? Cada um olhar para si, também um olhar para a sociedade, para a comunidade.
E exatamente o que o Fernando acabou de dizer, a gente tem que aproveitar esse momento para pensar adiante, inovar, e tem boas ideias surgindo, tá? Tem ideias muito interessantes. A gente tem trabalhado lá no Comitê de Assuntos Jurídicos também, buscando alternativas que possam melhorar o dia a dia do direito. O Marcos, inclusive, tem acompanhado algumas, tá? E é bom estar com vocês aqui, exatamente ouvindo a opinião de cada um, aprendendo e compartilhando essas ideias, tá? Bom dia a todos. Obrigada, Túlio. Bom dia. Professor Otávio Elísio. Um bom dia. É uma enorme alegria participar desta reunião e quero dizer a você o seguinte, e a todos que estão me ouvindo, se é uma coisa que é evidente, é que a pandemia atinge, provocando mudanças do indivíduo à nação e ao global. Se é mudança, evidentemente que há uma demanda pela inovação. Ontem nós tivemos uma reunião, o Marcos, inclusive, participou conosco, sobre turismo e cultura, que é uma atividade que certamente vai ser fundamental no pós-pandemia. E isso passa por um esforço muito grande de trabalho com os diversos conselhos que nós estamos tendo nas Seminas, e especialmente este seu. Turismo e cultura depende da inovação para se fazerem instrumentos de desenvolvimento econômico pós-pandemia. Muito obrigado. Obrigada, professor. Sabe as palavras. Estamos juntos. O que a gente puder contribuir, conte com o nosso apoio. Juliane, quer falar uma palavrinha Estamos para nós? Juntos. Juliane, está aí conosco? Bom dia, Janaína. Tudo bem? Tudo bem. Como que você chega nessa reunião? Seu áudio está falhando. Meu áudio está falhando? Oi? Está falhando. Tá, vou tirar meu microfone. Como que você chega na nossa reunião, então, Juliane? Todos melhor estão tendo problema em me escutar ou só a Ju? É melhor desligar quem não estiver usando. Ouvindo. Parece que o Otávio está com o microfone ligado. Desliguei. Tá. Gente, então, indo para a nossa pauta, eu queria só fazer uma leitura rápida, né, de como que foi a reunião dos presidentes, para poder estarmos todos alinhados com as principais deliberações, o que está acontecendo. Né? Então, nós vimos, né, na nossa reunião uma preocupação com o futuro das empresas pós-pandemia. E aí as palavras do presidente Aguinaldo, né, falando do nosso papel como articuladores importantes nesse momento de apoiar principalmente os associados, para que eles possam sobreviver a esse momento de tantas mudanças e transformações. E aí o nosso papel também como Conselho de Inovação em pensar em que nível nós podemos apoiá-los, trazendo esse apoio institucional e até em algum momento um apoio técnico mesmo, ajudando a levantar quais são as principais dores e dificuldades que essas empresas estão tendo para poder atravessar esse momento. Né? Então, se são pessoas, empresas que fazem suas vendas, em sua maioria, presencialmente, será que tem alguma plataforma de venda online? Né? Esse é só um exemplo bem simplista, mas em que nível que a inovação poderia apoiar essas empresas nesse momento de mudanças, né? Foi falada da conversa, né, que na live que teve com o Zema, né, da importância de se fazer chegar através desse diálogo a Seminas, governador, até o Paulo Guedes, a questão do depósito compulsório para poder apoiar as empresas nesse momento, principalmente, né, até uma fala do doutor Aguinaldo, as grandes empresas geram PIB, mas as pequenas e médias empresas geram emprego. Então, como criar políticas públicas que possam apoiar essas empresas, principalmente que representam um grande percentual no nosso estado, né, que são as pequenas e médias,
para que a gente possa, de fato, contribuir para esse crescimento e, mais que crescimento, para a manutenção dessas empresas e que elas consigam sobreviver a esse momento. Foi falado também da questão dos resultados financeiros. A Seminas conseguiu, né, nesse último ano, mudar um pouco o histórico, né? Então, a gente sai de um caixa que há um ano tinha 200 mil negativo para agora, nesse momento, está com um caixa de 350 mil positivo, ou seja, foi uma geração de caixa de cerca de 550 mil, muito relacionada às ações, né, de saneamento das contas, que a equipe da Seminas tem desempenhado um trabalho fundamental nesse sentido, né? E a importância de a gente contribuir para aumentar esse caixa. E muito desse caixa ele advém de associados que pagam essas mensalidades. Então, mais uma vez, um apelo para que todos os conselheiros, todos os membros que participam do conselho se associem e que a gente possa fazer um movimento não só de nós próprios, né? Nós temos hoje 580 conselheiros participando, só aqui no Conselho de Inovação a gente tem, né, em média, 15 pessoas, né, que participam. Alguns não conseguem participar de todas as reuniões, mas a gente vai revezando um pouco esse volume. Então, quem ainda não for associado à Seminas, que o faça para que a gente possa contribuir e manter essa roda girando, né, com um fluxo contínuo de receita. E para além de manutenção, né, desses associados que nós temos, que a gente possa buscar levar as informações e esse papel das Seminas para fora das Seminas, para que a gente possa também atrair novos associados a partir de uma divulgação do que a gente tem feito em prol, né, em benefício desses nossos associados. Então, eu reforço esse convite para quem ainda não for um membro associado, se torne, né, para que a gente possa, e também divulgar as ações da Seminas para a gente atrair novos associados. Foi falado dos resultados da campanha União Minas, né, que até o momento a gente, infelizmente, ainda teve uma adesão pequena, mas que a gente precisa continuar apoiando. Quem ainda não fez uma doação também, que puder contribuir, esse recurso, nós estamos falando, o Covid é importante, né, salvar vidas relacionadas à doença, mas também ninguém consegue sobreviver de barriga vazia, né? E as crianças que não estão podendo ir às escolas nesse momento, elas estão, às vezes, sem nenhuma refeição ou apenas com uma refeição ao longo do dia. Então, da importância dessa campanha, se vocês quiserem novamente compartilhar o vídeo que foi feito pelas Seminas nas suas redes sociais, é de extrema relevância e a gente agradece, né, para que vocês possam nos apoiar nesse momento de divulgação de uma campanha tão relevante, né, que independente de qualquer pandemia, né, a gente precisa manter essas crianças com, no mínimo, uma refeição diária para que elas possam estar um pouco mais resistentes a essa doença e outras, né, que a gente pode... Ninguém consegue, cabeça nenhuma consegue pensar com o estômago vazio, né? Foi falado também do planejamento estratégico que está sendo executado com assessoria da Fundação Dom Cabral, que está agora em etapa final, né, com conclusão prevista agora para julho, e que também está sendo realizado a partir de uma base de informações que foi levantada com os vice-presidentes, com os setores da casa, para que ele possa ser construído da forma mais colaborativa possível e pensando numa sustentabilidade de médio e longo prazo para casa. Então, a gente está agora nessa fase revisional, né, final do planejamento, para que ele possa ser, então, instituído e formalizado. O convênio com a Drogaria Araújo, então, foi feito um convênio para que os associados eles possam ter acesso ao teste do Covid que está sendo realizado na Drogaria Araújo com um custo mais acessível para quem é associado. Então, se puderem divulgar isso também na rede de vocês, acho que isso é mais um dos benefícios que são oferecidos, né? E as questões ligadas a linhas de crédito que foram negociadas com o BDMG para poder apoiar as empresas nesse momento em que o fluxo de caixa, às vezes, é bastante relevante. O último ponto que foi citado na reunião foi relacionado às ações de comunicação e marketing, onde foi ressaltada a importância, né, dos blogs como geradores de conhecimento nesse momento onde as pessoas não podem se encontrar presencialmente, né? A gente está vivendo esse isolamento físico, mas definitivamente não é um isolamento social,
né? Então, a gente nunca esteve tão conectado como agora. Então, aproveitar ao máximo essas ferramentas que são muito robustas, né? Que estão muito bem estruturadas no nosso site, para que a gente possa dialogar com os nossos associados e para fora das seminas para atrair novos associados também. Então, no nosso caso, a gente tem o blog de inovação, as cartilhas que estão sendo veiculadas, né? Cartilha de inovação, do Conselho de Economia, da Saúde e outras cartilhas que a gente possa compartilhar. E também aproveitar a parceria que nós temos com o Diário do Comércio, onde a gente possa publicar artigos de relevância com conteúdos que são significativos para poder levar conhecimento para a sociedade como um todo, falando um pouco do que a gente tem feito, né, dentro das seminas para apoiar os associados e a sociedade de uma forma geral. E aí eu já entro, né, nas pautas que estão relacionadas às nossas ações aqui do Conselho, e ressaltar a importância que cada um de vocês tem na geração desses conteúdos. A gente tem gerado pelo menos, né, agora já são 2, né, antes era um artigo semanal, mas pelo menos 2 artigos semanais. Então, cada um de vocês tem muito conteúdo para compartilhar. Então, se vocês puderem, né, nos apoiar na estruturação desses conteúdos, desses artigos para serem compartilhados no blog, é de extrema relevância e importância. E aí, eu queria comentar sobre o canal Inovação em Pauta. A Alessandra Alckmin e eu, nós criamos um canal com esse objetivo de desmistificar esse conceito da inovação, como foi o objetivo da cartilha que nós criamos também, né? Para que as pessoas entendam que inovação é para todos. A gente vê muito que as pessoas acham que inovação, às vezes, é só para as grandes empresas, que demanda altos investimentos, mas que não necessariamente. Então, às vezes, né, uma padaria consegue inovar no momento em que ela implementa um sistema de delivery, uma gráfica consegue inovar, uma mineradora, que é um negócio que no passado, né, era mais comoditizado e tinham poucos processos inovadores. Hoje as mineradoras têm inovado consideravelmente nos seus processos, desde a extração até o tratamento dos rejeitos, enfim. Então, que a gente possa trazer de uma forma bem simples, com profissionais que são reconhecidos no nosso ecossistema, pautas para poder falar sobre inovação no dia a dia. Então, esse canal está aberto para que todos possam ter acesso a esse conteúdo, e a ideia é que a gente possa oferecer para os nossos associados um diálogo específico e exclusivo. Então, a entrevista semanal, ela dura 30 minutos, e a ideia é que a gente possa abrir mais 30 minutos de diálogo exclusivo, somente para quem é associado, e esclarecer potenciais dúvidas, identificar oportunidade, inclusive, de prestar algum tipo de serviço para esse entrevistado, que normalmente são pessoas de grandes empresas, de grandes instituições que estão participando conosco. Então, teve, por exemplo, o Rodrigo Casaroli, que é da ArcelorMittal, que inclusive está na lista, né, de um dos nossos maiores contribuintes como associado. Então, tem várias outras pessoas que estão participando e que podem, de alguma forma, ter na sua rede de fornecedores algum dos nossos associados. E são gerados também, logo depois das entrevistas, artigos com conteúdos de relevância também, que trazem em profundidade, um pouco mais detalhado, né, o que é a inovação para aquele setor. Ontem, por exemplo, nós entrevistamos o Rafael Ávila, né, do Grupo Ânima, falando sobre inovação e educação. Então, o que vai mudar na educação nesse momento e pós-pandemia, né? Que tipo de ferramenta que veio para ficar? Enfim, então isso tudo atrelado às grandes empresas que estão conosco, mas também às pequenas, que é mais de 70% dos nossos associados, principalmente aqueles que são prestadores de serviço, como que a inovação pode ser inserida dentro do seu negócio. Então, eu queria falar da nossa importância de atuar na geração de conteúdo, como vocês já têm feito, né, em sua grande maioria, mas pedir para aqueles que ainda não enviaram, né, conteúdo, que possam nos enviar para a gente poder publicar no blog, uma atuação ativa, né, e proativa, propondo algumas ações que a gente possa fazer e, como alguns já estão fazendo também,
participar das reuniões dos outros conselhos, que como inovação não é um fim, mas um meio pelo qual os outros segmentos podem, né, se aprimorar e se tornar mais competitivos, que a gente possa participar ativamente das reuniões dos outros conselhos para entender as principais dores e como que nós podemos apoiar, né, nesse momento. Assim como também na participação de eventos que estão sendo realizados pelos outros setores. Por exemplo, dia 8 agora, a gente vai participar junto com o Conselho de Saúde, trazendo inovações em teste rápido. Já teve a participação da Vânia Andrade no Conselho de Mineração, e assim sucessivamente, que a gente possa contribuir. E agora eu abro, né, a nossa reunião para que a gente possa discutir formas e alternativas de como que a gente pode aumentar esse impacto positivo para os nossos associados, dentro do que a gente já está fazendo de geração de conteúdo, mas também levantando outras formas de que a gente possa apoiá-los. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, Fernando, sobre o questionário que foi desenvolvido, se a gente já conseguiu levantar um pouco das dores, né, através das respostas, da parceria com o questionário também do Mauro Carusca, né, enfim, que a gente pudesse iniciar esse diálogo e num brainstorm, levantar um pouco de como que a gente pode apoiar mais os nossos associados neste momento de tantas mudanças e transformações que estão acontecendo. Em cima do questionário, o questionário nosso mesmo, que foi disparado pelas Seminas, a gente teve um resultado com 33 empresas que responderam o questionário. A Juliana, ela trabalhou forte na questão da divulgação, tudo, mas a gente sabe que tem a questão das pessoas se engajarem em responder o questionário. Em cima do resultado, vou disparar no grupo um painel com os pontos que eu acho relevante que a gente possa atacar, mas eu acho que vocês vão poder avaliar, mas eu acho que num resumo maior, eu acho que as ações que a gente está fazendo, começou pela cartilha, pelas ações de sinergia que a gente está fazendo, eu acho que é o principal. Então, você vê que a maioria ainda está meio no cenário embrionário de inovação e, às vezes, de achar que inovação está para grandes empresas. E é o que a gente está tentando desmistificar. E em relação, Janaína, ao questionário do Carrusca, eu não consegui falar com ele, eu vou tentar de novo hoje, porque eu não sabia do questionário dele, e aí o que eu quero ver com ele é uma forma de como que a gente pode ter uma sinergia entre o questionário, e se o questionário dele também tiver um volume maior, apesar que o questionário dele acaba abrangendo fora as Seminas, né? Porque tá de uma maneira geral, talvez a gente consiga pegar alguns números que a gente consiga fazer uma correlação entre eles. Mas a primeira parte eu já vou soltar hoje para vocês, que é o painel com o que das 33 empresas que responderam, para que vocês possam enxergar numa visão melhor, e aí em seguida olhar com o Carrusca o que ele já tem de resposta e o que a gente pode fazer de consolidar as duas pesquisas. Perfeito. Eu acho que a gente pode trazer um recorte, né? Assim, o questionário do Carrusca, ele está consultando o ecossistema de uma forma geral, né? E a gente pode também segmentar de acordo com as dores que foram levantadas e fazer esse recorte das empresas das Seminas para ver o quanto que as dores são similares ou diferentes, né? E aí a gente poder ter uma atuação mais assertiva junto com os nossos associados. Isso. Ótimo. Obrigada, Fernando. Além do questionário, você pensa alguma outra ação que a gente possa fazer? Epifânio? Janaína, e para todos, eu gostaria de fazer 3 observações sobre o que foi falado, principalmente o que você disse aí. Primeiro, é o seguinte, eu acho que é importante nessa captação de novos associados, você bem disse, é muito, muito interessante, é o seguinte, é que lembrar sempre que todos os dirigentes são voluntários e não percebem quaisquer benefícios ou remuneração. Então, isso é uma coisa que é muito importante, que eu imagino que é uma das poucas entidades
que isso ocorre, né? Por exemplo, a Sucesso é assim, a CESP também é assim, mas outras entidades representativas, não estou dizendo que não é legítimo, não, mas é muito importante dizer que quando se fala em receitas, nós estamos falando de receitas para suporte da instituição, da máquina, né, administrativa. Então, é muito importante isso. O segundo é o seguinte, é lembrar que inovação é transversal. Você disse isso agora, né? É transversal, quer dizer, não é só TI. E essa questão da palavra inovação está muito conectada com o segmento de TI, que é inovador por natureza, né? Mas TI, inovação permeia tudo, está por toda parte. Até eu recorro aqui a uma frase do nosso Guimarães Rosa, né, que ele fala que o sertão está por toda parte. A inovação também está por toda parte, né? Então, e o terceiro ponto, fico muito acho muito importante a presença do Túlio nesse instante, de todos, mas no Túlio nesse instante que está aqui representando o Conselho Jurídico, porque um dos entraves que existem para a inovação acelerada, para acelerar a inovação, são os marcos legais. É natural que isso seja discutido com muita, né? Mas os marcos legais são muito complicados, às vezes eles impedem o avanço da inovação. Então é importante a presença do Túlio representando o segmento da justiça, né, do jurídico, para que nós tenhamos também essa visão. Ele tem a visão, e eu sei que o Túlio a tem, mas que para que essa visão seja também absorvida até antes que os fatos aconteçam, para que o Túlio possa, o setor do Túlio, possa, vamos dizer, propor medidas que regulamentem a inovação. São essas observações que eu gostaria de fazer. Eu acho muito importante a sua fala, Epifânio, e assim, é formidável mesmo a participação do Túlio. E eu acho que uma questão nós já temos grandes avanços do marco legal de ciência, tecnologia e inovação, e esses avanços também não são sabidos ainda, né? Digamos assim, por grande parte das empresas. Então, acho que o nosso papel também nesse conselho é trazer a conhecimento, trazer à tona, né, para que as pessoas conheçam o que já é possível ser feito. Tem muito que avançar ainda, mas já houve, né, vários avanços e que isso já pode impactar positivamente a competitividade das empresas. Então, acho que por isso que a gente bate muito nessa tecla de levar as informações para que as pessoas elas possam começar a se beneficiar dos impactos positivos que esse marco legal já nos trouxe. Então, acho que assim, a gente tem um processo de cultura, né, de trazer a cultura da inovação, que é muito relevante e importante. Eu posso dar uma palavrinha aqui rápida? Claro, por favor. Muito importante o que você, Janaína e Epifânio, estão dizendo, exatamente porque a área jurídica está muito sensível a esse tipo de demanda. Tá? E, infelizmente, Marcos, quando eu disse que o Marcos já vem acompanhando alguns projetos também, você também, Janaína, na primeira reunião, salvo engano, acho que foi na primeira reunião do ano, eu tinha sugerido que a Associação Comercial fizesse um foro interno, né, que chamasse as entidades, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Justiça Federal, para que elas comunicassem à Associação Comercial quais são as iniciativas de inovação, quais são os projetos de inovação que elas estão levando adiante e que nós pudéssemos passar a eles as demandas, com essas do Epifânio, acabou de colocar, da sociedade, do meio empresarial em relação à inovação. Essa iniciativa ela foi interrompida, infelizmente, por causa da quarentena, porque ela veio exatamente quando começou a quarentena. Mas nada impede que a gente, depois que sair daqui, a gente formate uma conferência como essa, para que seja feito via conferência, né? Como nós estamos aqui, entendeu? Para não perdermos o bonde. E aí, citando também Guimarães Rosa, é aquela história, sapo pula não é por boniteza, e sim por precisão. Então, exatamente, vamos ferver a água para fazer o sapo pular, né? Exatamente. A pandemia, ela vai, como eu disse aqui, ela vai mudar a abordagem em diversas situações. Só para citar uma rápido para terminar minha fala,
eu tenho comentado muito. A gente sempre malhou muito cartório. Eu me incluo nesse público. Cartório é isso, cartório é aquilo outro, né? Só que a pandemia, a gente pode tornar o cartório uma agência de serviços públicos, tá? Naquelas cidades onde você não tem um braço do Estado para uma série de serviços públicos, aproveitando a tecnologia, a gente pode fazer isso. E por que não fazer? Ok? Então, assim, há vários projetos. Ou seja, você dispensa a pessoa de ter que se deslocar até Belo Horizonte, ter que se deslocar até um polo regional, que ele pode resolver a vida dele com o Estado se dirigindo a um cartório. Porque pelo menos um cartório de registro civil tem na cidade ou no distrito. Tá? E por aí vai. É só isso que eu queria falar. Ô, Túlio, é só o seguinte, um pouco de história, você é novo, sabe? O que não significa que você não possa conhecer história mais do que eu e do que o Otávio. Isso aí aconteceu com as igrejas, né? As igrejas no início do século XVIII, por aí, elas eram organismos do Estado para fazer registro das pessoas, etc. Então, de certa maneira, como em todo lugar tem cartório, não deixa de ser uma inovação, né? Também exatamente. Bem percebido por você, Epifânio. Inovação não é só... Meu pai, quando eu era pequeno, lembrava o seguinte: inovação para o meu pai era o sujeito ser japonês. Tá? Todo japonês era necessariamente inovador para o meu pai. Entendeu? Não, inovação é mudança de processos. Tá? Eu concordo com você. E o Brasil, aí eu vou puxar um pouco para a nossa história, em termos de direito, em termos jurídicos, tá? Historicamente, o Brasil é um país inovador. Foi o segundo país no mundo a ter um Código Civil codificado, a exemplo do Código de Napoleão. Tá? O único país. Se você pegar a América Latina toda, a legislação civil da América Latina, ela é obra de 2 brasileiros, Teixeira de Freitas e Clóvis Bevilacqua. Isso é monumental. Muito bom. Se você puder, Túlio, conduzir essa pauta, por gentileza, porque para a gente poder marcar essa conferência, a gente tem que ter mapeados quais são essas principais, quais são esses pleitos que a gente vai fazer, né? Porque a gente precisa saber quais são as dores, o que precisa ser trabalhado, as principais dificuldades. Então, a gente precisa fazer um para-casa anterior a essa reunião e marcá-la, né, o quanto antes, para que a gente já possa impactar e não esperar que muitas empresas morram, né, assim, às vezes até afogadas, como o Marcos Brafman, né, costuma dizer, por esse peso que o Estado coloca. Então, se você conseguir conduzir essa pauta com o nosso apoio, claro, né, mas como é uma temática que você domina mais, será, acho que, de grande apoio para os nossos associados. Você topa esse desafio aí? Ué, eu com vocês eu vou até o fim do mundo. Então, tamo junto. Com vocês eu vou até o fim do mundo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma relação de entidades que a gente já tinha avaliado previamente, tá? Vou compartilhar com vocês lá no grupo, tá ok? Aí vocês validando essa relação, já disparo os contatos junto com o João Café, ok? E a gente faz uma prévia, nós e mais algumas pessoas, a gente vê um grupo pequeno, né? Para depois fazer o presidente Aguinaldo fazer o convite oficial. Tá legal? Perfeito. Combinados. Obrigada, Túlio. Combinado. Nada. Posso falar? Por favor. Por favor. Janaína. Bom, quanto mais a gente avança aqui nessa reunião, mais ficamos convencidos todos de que não há nenhuma condição de avançar nos 19 conselhos se não tivermos o seu conselho como transversal. Em termos de turismo cultural, nós temos uma inovação fundamental, que é o conceito de turismo cultural, que sempre foi visto como turismo nas cidades patrimônio cultural da humanidade, os patrimônios históricos do período colonial, certo? E que foi muito importante porque lá nasceu efetivamente uma cultura genuinamente brasileira, que é o barroco. Entretanto,
Hoje, o conceito de patrimônio, com a Constituição de 88, mudou. Não é apenas o histórico representado pelo IPHAN, decidido em 1937, mas é também as diferentes manifestações de cultura que existe, por exemplo, na imensa diversidade das muitas minas. Então, em cada lugar desse, em cada lugar, tudo que for manifestação de um saber fazer, né, de uma história, isso tudo constitui naquele local um patrimônio, tá certo? Então, dentro desse conceito de patrimônio, referindo a cada local das diversas minas que temos, em cada um deles nós podemos ter um turismo cultural. E esse turismo cultural precisa passar por o turismo em si precisa passar por uma inovação também, e agregando o conceito de turismo de experiência. Isso significa que não basta eu saber que o café na região norte de Minas Gerais é um bem cultural, mas eu tenho que entender que esse patrimônio cultural tem toda uma experiência que chega nele. É o trabalho, é a cultura local, é a vivência natural. Tudo isso tem que ser pensado em termos do turismo. É o turismo de experiência, que coloca o indivíduo internalizado na cultura local. E aí eu entro com a última consideração para você, que é a questão da educação. Não é possível você ter um turismo numa região específica de Minas Gerais, lidando com o saber fazer daquele local, se toda a comunidade local não estiver internalizando isso. Isso é educação. E, com muita frequência, não estão, porque a educação não passou por essa característica do local, né, do indivíduo. Tá certo? O último ponto, portanto, é esse. Educação tem que passar por inovação. Uma inovação, uma educação que pense não apenas o aluno, o jovem ou a criança aluna, como todos sendo iguais, mas que tenha a capacidade do diretivo, de ir para cada um deles, respeitando as suas especificidades culturais. Janaína, precisamos de você. Na sua fala, eu estava pensando um pouco do papel que nós temos no mapeamento de ferramentas e tecnologias que já possam apoiar nesse sentido, desde o processo educacional até na geração de experiências. Eu tive conversando com o Marcos, né, há um tempo atrás, até a gente levou essa ideia para a reunião dos presidentes, de nós fazermos o Asseminas Conecta. Como seria possível a gente conectar as tecnologias que estão disponíveis com as demandas que são latentes, né? Então, assim, quando a fala me vem muito assim. Outro dia meus filhos estavam visitando os museus, né, do Louvre e daqui, através de um aplicativo, né? Então, assim, que tipo de ferramenta já existe que pode começar essa experiência num momento como esse, para instigar a pessoa a querer ir depois presencialmente e tocar, né, naquilo que ela não pôde por ser simplesmente virtual. Então, me dá mais vontade ainda de a gente tirar esse projeto do papel e fazer, a gente já tem as rodadas de negócio das Seminas, essas rodadas de apresentação de tecnologias e possíveis soluções que às vezes já existem e que estão aí só faltando uma conexão, uma ponte que ligue quem tem essa solução com quem tem essa dor para poder começar a operacionalizar, né? Então, assim, pensando Tiradentes, Bichinhos, cidades que estão aqui no nosso interior, que grande parte desses comércios
né, estão fechando as portas, infelizmente, pela falta de turistas. O que nós poderíamos fazer para apoiá-los, seja, por exemplo, com fluxo de vendas online, né, plataformas de e-commerce, experiências virtuais, enfim. Eu acho que já tem muita tecnologia que poderia ser utilizada, por exemplo, usando, né, o Conselho de Turismo como exemplo. Mas, assim, eu acho que a gente precisava, Marcos, tentar tirar esse projeto do papel com o apoio dos outros presidentes de conselho para começar já a gerar negócio de fato, né, entre essas demandas e soluções. O que você acha disso? Janaína, ontem, como o professor Otávio Eliso comentou, nós tivemos uma reunião do Conselho de Cultura e que, com a presença do professor Otávio Eliso, de Turismo, que hoje cultura e turismo estão umbilicalmente ligados, até mesmo porque, em termos de setor público, é uma secretaria única, né? E poder unir as sabedorias do professor Otávio Eliso e do Jorge, né, com certeza você sabe que saem coisas excelentes, né? Um comentário que surgiu, um debate que surgiu na reunião, foi exatamente a necessidade de como fazer com que a cultura e o turismo renasçam após essa pandemia, porque a situação é gravíssima do ponto de vista tanto da cultura, então a cultura que nós estamos falando são os produtores culturais, o pessoal que faz eventos, o pessoal que artesanato, essa turma toda está passando uma dificuldade tremenda, né? Não tem os espetáculos, né? Não tem as salas de espetáculos, apesar que bom, deixa para lá, mas de vez em quando pode ter, como foi no caso do Tribunal de Justiça, pode usar lá o Palácio das Artes, né? Mas isso aí é outra história, né? Aí esse pessoal está muito carente de... Eu até usei uma analogia, eles estão precisando da Netflix da cultura, sabe? Estão precisando de descobrir uma forma de fazer esse pessoal voltar, né? Pós-Covid ou até durante essa pandemia, mas como que eles podem fazer o trabalho deles, né? Então, realmente, essa ideia do Conecta, né, é uma ideia, né? O pessoal precisa de inovar de alguma forma, então vamos tentar ver como que a gente leva isso à frente, né, reunindo alguns conselhos para debater isso aí, ver os conselhos mais importantes que ser nesse sentido, né? E levar, então, esse projeto para frente. Temos que formatar isso aí. Eu não sei exatamente como, mas se reunir aí 5, 6 cabeças brilhantes que nós temos aí nos conselhos, com certeza sai alguma coisa bem importante. E dentro daquele conselho, a importância disso para os associados, né? Porque muitos associados nossos estão nesses setores e passando muita dificuldade. Só aproveitar para fechar aqui o que eu estava falando, 2 sugestões práticas. A primeira é o seguinte, eu acho que nós devemos fazer uma nova rodada de divulgação da cartilha de inovação. Fazer uma nova rodada de divulgação, aí podemos ver lá com a Gabriela, porque está mais do que na hora de divulgar de novo, divulgar a cartilha para os associados, fazer... se for o caso, uma entrevista com você, um videozinho falando da cartilha, mas é muito importante se você pudesse articular aí com a Gabriela para a gente fazer uma nova divulgação. E uma outra sugestão, como você comentou, dos novo marco regulatório, talvez a gente pudesse conseguir da Tropos fazer uma nova versão da cartilha, incluindo essa parte que talvez eu acho que não está incluído lá. Então, talvez pudesse ter uma nova versão da cartilha já incluindo, mas não esperar essa nova versão para divulgar agora, não. Divulgar agora que tem que estar excelente. A contribuição espetacular do Conselho para os associados, dentro daquela linha que nós conversamos na reunião dos presidentes. Então, a cartilha é espetacular. Precisa realmente de ter mais divulgação, principalmente nesse momento. E a segunda sugestão também aproveitando que você vai ter esse contato com a Gabriela, acertar com ela como vai ser o esquema de divulgação do canal de inovação. Como que a gente vai divulgar, como que nós vamos fazer para permitir aos associados participarem com perguntas durante a live, né? Então, precisava de fechar isso aí com ela não só começar a divulgar, mas também criar esse mecanismo. O Henrique está aqui, né, Henrique? Está participando aqui conosco, Henrique? Sim, Marcos. Bom dia, tá bom, Henrique? Bom dia a todos, tudo bem?
E o Henrique, do ponto de vista de tecnologia, pode ajudar também nessa questão, ver como que sintoniza isso aí. Só para fechar, esse evento que foi falado agora de inovação jurídica, eu acho que é importantíssimo fazer. Então, nós podemos realmente fazer, a gente tem incentivado muito esses eventos conjuntos entre os conselhos, né, igual vai ter semana que vem você, né, com o Conselho de Saúde, né? Isso. É isso? Então, Isso. da mesma forma, você pode, junto com o Túlio e com o João Café, acertar um evento dos dois conselhos, reunindo essa turma que o Túlio comentou aí, para a gente poder debater essa questão aí dos marcos regulatórios e ver como é que pode melhorar isso aí para facilitar a inovação das empresas. Ótimo. Vamos fazer um de turismo, cultura com inovação. Também. Importantíssimo. Esses eventos conjuntos têm muito bom resultado. Muito. Ótimo. Vamos organizar, professor. Vamos organizar sim. Só um comentário, Marcos. Eu já até comecei uma conversa com a Gabriela essa semana para a gente poder definir o como, né? Assim, já definido o que faremos, né? O como fazer essa divulgação. Eu até pedi para ela abrir a cartilha de inovação, porque ela estava disponível só para quem respondesse o formulário, né? Então, como já passou essa etapa do preenchimento agora, para disponibilizar para todos, para que todo mundo já no site da Asseminas já possa clicar direto num PDF, né, para poder ter acesso sem qualquer tipo de barreira. E também de mandar no mailing, né, para que todos tenham acesso, então ver que é simples, né, não é esse bicho de 7 cabeças que as pessoas acham. E se você puder combinar com ela, você fazer um vídeo, 30 segundos, 1 minuto, um vídeo falando sobre a cartilha, onde a pessoa recebe o vídeo, compartilha o vídeo e já tem o PDF da cartilha, onde ele pode entrar no link e baixar o PDF da cartilha, vai incentivar o pessoal mais ainda. Ok, ótimo. Já vou falar com ela isso também hoje ainda, para a gente já avançar. Muito bom, parabéns. Mais algum ponto? Alguém mais quer fazer algum comentário? Só falar sobre esse comentário do professor Otávio Elísio. Uma coisa, professor, que nós temos que voltar o olhar são para os parques estaduais, porque uma das mudanças que nós teremos no Covid é um turismo mais em espaços, áreas abertas, tá? Parques, do que necessariamente só em museus, cidades, enfim. É um incentivo. Durante essa pandemia, o que eu tenho sentido muita falta, por exemplo, em Belo Horizonte, na região metropolitana, é a falta de um parque estadual, né? Onde as pessoas possam caminhar, onde as pessoas possam fazer algum tipo de atividade, principalmente as pessoas maiores de 60, que são as mais sacrificadas nessa pandemia. Você não tem lazer em Belo Horizonte. O prefeito fechou todos os parques. Todos. Tá? Só esse comentário. Não, e eu posso complementar o seguinte: já existe, inclusive, um grupo estudando essa questão dos parques. Quando eu falei do turismo de experiência, esse turismo de experiência tem o esforço de identificar naquela área a área que, ligada à história e à cultura local, é um patrimônio e que, portanto, é objeto desse turismo de experiência também. Então, qualquer avanço que a gente precise fazer passa sempre por uma articulação mais forte entre nós e a equipe competente da área de inovação. Temos muito a melhorar, inclusive o turismo tradicional, com as cidades ditas históricas, como só elas fossem históricas, Ouro Preto, Mariana, Diamantina, etc., também isso tem que passar por inovação. Esse etc. está incluído Pitangui, não, né? Está incluído Pitangui e muitos outros. Mas Pitangui talvez até num primeiro lance. Ouro Preto, vou passar a falar. Ouro Preto, Mariana, Diamantina e Pitangui. Agora sim. É uma inovação. Ouro Preto e Pitangui são os maiores exportadores de Minas Gerais. Eles exportam cérebros, né? São os maiores exportadores.
Viçosa está nessa categoria também, porque as pessoas só passam por lá, estudam e saem, né? Então. Eu vou usar o lema de Barbacena. Hoje eu estou em Barbacena, que é a terra dos governadores, berço do gado holandês, felicidade da ação. Então, pronto, você não está querendo dizer que exporta cérebros para Barbacena, né? Não, né? Barbacena importa loucos e exporta mentes brilhantes. Gostei de ver. Boa, Túlio, boa. Gente, eu queria então agradecer a todos vocês dentro do nosso compromisso de manter a reunião com 1 hora. Eu acho que a gente já sai daqui com alguns desdobramentos, né? Eu acho que mais importante do que o volume de ações, né, que saem como próximos passos é a qualidade e o impacto que elas podem trazer. Então, que a gente comece agora as articulações para colocar, né, os próximos passos da cartilha, da divulgação do novo marco legal com essa nova versão, o canal de divulgação, nosso evento junto com o turismo, a reunião com a parte jurídica, né, que o Túlio vai conduzir, e tentar colocar, então, a Seminas Conecta de pé. Acho que a gente já tem um bom trabalho agora para a gente poder começar a executar e colocar esses pilares estruturantes, né, para a gente dar o nosso próximo passo. Ok? Agradeço a todos mais uma vez pela participação. Né? Desejo um excelente final de semana para vocês e até nosso próximo encontro.